Muito bem, pessoal. Todos bem? Vamos começar aqui o nosso terceiro encontro. Vamos tratar hoje um pouquinho de manipulação de dados. Antes, porém, deixa eu compartilhar uma informação com vocês, né, aqui no próprio Teams. Eu disponibilizei o programa para vocês, né? Quem quiser entrar depois lá na disciplina, aqui em arquivos, a gente tem à disposição o programa do curso. Viu, Valeriana? Obrigado aí pela puxada de orelha, né? Mas está aí as informações, né? Nós tratamos basicamente sobre alguns pontos genéricos do R no primeiro encontro, né? Falei um pouquinho sobre a necessidade de usar o RStudio Cloud, e na segunda aula, no segundo encontro, nós tratamos da importação de dados e, né, um pouquinho de visualização a respeito disso, né? Hoje a gente vai ajustar os dados, a gente vai se dedicar muito a isso, tá? E depois a gente vai, nos próximos encontros, tratar um pouquinho dessas informações, utilizá-las, né? E gerar um pouquinho de resultado gráfico, resultado, né, visualizável para a nossa, né, uma possível interpretação didática e simples, né? Lembrando que esse curso é um curso introdutório, então a gente não, nesse primeiro módulo, né, a gente está começando a mexer no R, então vão ter novos módulos que aí sim a gente vai adentrar em ferramentas específicas, a parte de estatística, a parte de programação linear, inteligência artificial e por aí vai, né? Vamos explorar uma série de ferramentas que eu conheço e quero aprender com vocês também, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem alguém quer colocar alguma coisa. Os links com as gravações das aulas serão disponibilizados? Então, se você tem acesso à disciplina do Teams aqui na classe, né, você pode vir aqui em vídeos, tá? E aqui tem os links disponíveis para acessar. Tem do encontro 1, se você não conseguir usar o Teams, eu deixei no YouTube, e tem do encontro 2 disponível aqui no YouTube, tá? Lembrando que todos vocês precisam me fornecer informações para que a gente continue trabalhando em cima disso, em cima do R, que é abrir uma conta no RStudio Cloud, né? E aí, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Até agora, as informações que eu tenho são dessas pessoas: Ana Paula, Camila, Daniel, Daniele, Luiz Renato, Maria Cecília, Pablo, Sávio, Simone e Vandercy, a Wanda, né? E no caso da Daniele, ela ainda não abriu um projeto. E aí, Daniele, você precisa abrir justamente para a gente poder começar a utilizar o R de maneira efetiva. Bom, no último encontro, a gente tratou um pouquinho sobre manipular dados, né? Aqui, como exemplo, eu estou no RStudio Cloud da Ana Paula. Agora vai pedir para ler de novo, porque faz tempo que eu abri, né? Esse é o da Camila. Ixi, agora ele vai pedir para abrir todos, né? Se alguém, por um acaso, entrar no seu projeto, eu não vou conseguir visualizar. Esse é um pequeno defeito do RStudio Cloud. A gente não navega simultaneamente, ou um ou outro, tá? Deixa eu ver agora se os primeiros projetos aqui, pronto, estabilizou o projeto da Ana Paula. Eu não me recordo se todos os outros apenas abriram a conta
né? Mas esse projeto é um projeto que foi aberto corretamente, me colocou como moderador, né? E aparece aqui adequadamente a possibilidade de visualização se a pessoa editou ou não, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, A igual a 1, né? Isso aparece um objeto aqui com o valor 1, né? E isso daqui depois a Ana Paula vai poder ver no seu terminal do RStudio, tá? Se você não permitisse que eu fosse moderador, eu não ia conseguir visualizar essas informações. E ia aparecer uma informação para mim aqui, escrito projeto temporário, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, seguindo um pouquinho dessa parte de manipulação de dados, né? E seguindo o nosso material, que tem bastante coisa, né? O meu está em inglês, mas a Sabrina já me lembrou outro dia que ele faz a tradução imediata para quem quiser, né, utilizar ele em português, tá bom? Só lembrando, a gente passou aqui por algumas informações, né, um pouquinho sobre o R, sua importância, né, as funcionalidades, né, para que ele é utilizado, né? Eu deixei essa informação, se alguém tiver dúvidas para instalar, aqui dentro do tutorial tem explicações sobre isso, né? Rendup já é uma evolução que a gente não vai tratar aqui. E aí nós entramos, então, um pouquinho nos dados, né? Bom, entrando rapidamente nesse tópico, né? Aqui a gente começou a falar um pouquinho sobre um tipo de dado que não aparece nessa lista, né? E aqui ele está falando basicamente dos tipos de dados, não necessariamente da estrutura que a gente tem dos nossos dados. Basicamente, ele segue essas 5 estruturas, então pode ser dados numéricos, inteiros, complexos, lógicos e formados por caracteres. Os lógicos, né, para a maioria das pessoas fora da área de computação, é muito pouco utilizado. Porém, muitas vezes a gente precisa para fazer algum tipo de condição na manipulação, tanto de funções e ferramentas, como também de dados, tá? Então, eu quero colocar uma condição. Se o dado numa coluna for menor do que 0, então faz tal coisa. Isso é uma condição. Quando eu coloco essa condição, os dados ser menor que 0, eu vou perguntar célula a célula, vou fazer uma pergunta lógica. Olha, esse dado é menor do que 0? Então, se ele responder verdadeiro, que é uma resposta lógica, então eu faço determinado comando. É falso, então eu vou fazer um outro comando, né? A parte de caracteres, existe bastante coisa. A gente intercambia com um nome chamado string, tá? Então pode aparecer esses dois nomes que querem tratar do mesmo tipo, tá bom? Aqui vai ter alguns exemplos, quem quiser depois fazer o uso do RStudio, o R, para fazer a verificação do que é feito aqui, né? Só seguir os passos. Pode copiar aqui, deixa eu ver se copiar por esse símbolo aqui é mais prático, né? Vamos pegar o projeto da Ana Paula aqui, se ela me permite, vou abrir um script, depois ela pode apagar. Não, ele não faz a cópia da maneira que eu pensava. Quando a gente vai copiar e colar todos os comandos, a gente tem que tirar todos esses símbolos de maior que aparece aqui, porque a gente não vai utilizá-los aqui na digitação, tá? Então, aqui basicamente a gente vai vou rodar comando por comando, apertando Ctrl Enter, né? Então percebam que o comando ele aparece aqui embaixo no
painel chamado console. Eu digitei apenas Ctrl Enter na primeira linha, né, na linha 1. Na linha 2, eu vou ver qual é a classe desse tipo de dado, né? Então, no objeto int, eu tenho dados do tipo inteiros, né? E aí, outra pergunta que ele pode fazer é o type of. É a mesma coisa que class, tá? Criei agora um outro objeto chamado int2, só que ele diz que num não foi achado. Então, eu preciso primeiro criar esse num para dizer alguma coisa, né? No caso, então, esse nome está errado. Vamos colocar int, e aí eu vou configurar o int como um inteiro, né? Mas vamos colocar aqui um número, né? 7,4, opa, 7.4, opa, e ver o que dá. Então, o int2, ele criou um objeto, né, que é composto de um inteiro baseado nesse número 7,4. Vamos dar uma olhada. No int2, na verdade, o que aparece é o 7. Se esse número for maior que 7,5, o que será que vai acontecer? Vai ser maior ou menor? Então, percebam que ele só puxa o valor inteiro. Perguntou a classe de inteiros, é a mesma coisa que perguntar type of, tá? Muito bem. Isso daqui é só uma questão de exemplo para vocês, né, que quiserem navegar por realizar essas atividades que constam aqui, serve para a gente trabalhar e desenvolver. Números complexos, raramente vocês, né, se é que vão trabalhar em algum tipo de desenvolvimento de vocês, mas também é possível no R. Os lógicos que eu já comentei, né, e as strings, né, as strings, a gente sempre vai escrever entre aspas, tá? Então, por exemplo, eu vou procurar saber aqui dataflar, dataflar 1, 2, 3, 4. Salvei isso como um objeto. Aqui vocês podem ver no ambiente global esse objeto. E aqui embaixo o comando foi executado, né? Então vamos ver o tipo, né? Vou copiar esse comando na linha 6 e vou trocar aqui dentro do parênteses por char. Ctrl Enter e aparece lá que o tipo desse objeto é caractere. O nome char é um nome que você pode colocar qualquer, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, Prof. Flávio, eu vou dar o nome para dataflar, né? E agora eu quero saber a classe desse Prof. Flávio. Então, aqui a classe do Prof. Flávio é caractere. Então, isso é para vocês observarem que o Prof. Flávio é um nome. Você dá o nome que você quiser para o objeto. E nesse objeto eu vou armazenar, por isso essa seta indicando, né, esse dado. E o dado aqui é uma string, por isso está entre aspas, que consta a informação dataflar 1234. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos ver se tem algum comentário aqui. Às vezes o comentário fica um pouquinho. O float. Ixi, agora eu não lembro o float. Depende em que circunstâncias você está falando do float, Valeriana. Raramente a gente em finanças utiliza o termo float, né, o tipo float. Mas depois a gente pode visualizar isso com calma, tá? Não inteiro? Não inteiro ele vai ser num, né? Vamos colocar aqui, ó. Opa, desculpa. Ele vai ser do tipo num. Então eu ponho aqui 7,6 simplesmente no... eu vou copiar aqui só para você visualizar todo esse pacote. Nem precisa colocar as integer, porque automaticamente se for um número, né, ele vai armazenar
Vamos tentar colocar o pi. Eu não lembro se aparece aqui, né? Valor. Sim, ele armazena o número pi. Vamos ver aqui, valor, o que tem. Ctrl Enter. Então, perceba que ele está mostrando aqui alguns valores, alguns dígitos do pi. Vamos ver qual é a classe do valor. Numeric, tá? Então, todos os números não inteiros são lidos com o tipo num, tá bom? Beleza. Continuando, então. Deixa eu deixar meu celular do lado aqui, que eu consigo visualizar as mensagens de vocês. Aqui, pronto. Aí fica fácil para eu trabalhar. Muito bem. Então agora eu vou saltar para as estruturas que pegam um pouco mais abrangente, né? Aqui tem a conversão, se você quiser ler um determinado número como inteiro, e assim vai, né? Beleza. Então vamos aqui para estruturas. Dentro das estruturas de dados, a gente tem algumas selecionadas aqui pelo Dataflare, e tem alguns tipos específicos que entram aqui dentro, né? Eu não vou me estender muito, justamente porque a gente está num curso introdutório. Mas, basicamente, né, essas 5 estruturas são as mais utilizadas dentro do R, tá bom? E, mais especificamente, a gente se dedica muito, basicamente, vetor e data frame. São os dois grandes. Bancos de dados, 99,9% vão ser lidos como data frames, tá? Então, eu vou procurar sempre trabalhar em torno deles, porque, inclusive, a plataforma básica do R favorece o uso de data frames. Então, o que é um vetor? Um vetor é um acúmulo de dados em uma única dimensão. Essa uma única dimensão pode ser uma linha, uma coluna de dados, como pode ser também uma estrutura em formato de lista. E aí essa lista, cada elemento dessa linha ou coluna é um conjunto de dados. Então é uma coisa um pouco mais complicada, e nós, que não somos hábeis com a ciência da computação ou com o tratamento da informação, não costumamos utilizar muito lista. Porém, os resultados muitas vezes são expressos no formato de lista sem a gente perceber, tá? Então, não é que a gente não utiliza, a gente não produz lista de maneira recorrente dentro do R, tá? Isso fica por conta mesmo dos pacotes utilizarem esse tipo de estrutura para facilitar a visualização dos resultados. Bom, o vetor atômico, vocês vão ver muito isso nos erros, né? Que, esse dado não parece um vetor atômico. Um vetor atômico é um vetor simples, né? Que vai conter informações de uma dessas 4 formas. E também na forma de fator. Já já eu vou falar um pouquinho sobre fatores. Então, vetor é uma coisa simples, tá? Então, eu quero guardar a idade de todos vocês. Eu não vou falar a idade, porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Vou guardar aqui, sei lá, o nome de vocês. Ótimo. Então, vou guardar aqui, ó, nome da turma. Nome da turma. Eu usar o símbolo seta ao contrário, ou utilizar o símbolo igual, quer dizer a mesma coisa, tá bom? Porém, eu também posso criar o objeto em si e colocar a seta no sentido normal. E esses 3 formatos representam a mesma coisa. Eu vou pegar um objeto que eu vou criar e vou associar ele a esse nome.
tá? Esse formato aqui é muito pouco utilizado. O mais comum é aquele primeiro que eu construí para vocês. Eu ponho o nome do objeto que eu vou criar, a seta direcionada para ele, que nada mais é do que o sinal de menor e o sinal de menos juntos. E o vetor, né, vou criar um vetor aqui com o nome de vocês. Então, Ana, Paula, quem mais? Daniel, Valeriana, Pablo. Pronto, criei aqui um objeto. Vou colocar mais um, vai, sábio. Legal, então aqui eu tenho o vetor nome da turma. Vamos dar uma olhada qual é a classe desse vetor? Nome da turma. Ele está mostrando para mim é um vetor composto apenas de caracteres, né? E isso é verdade, né? Está composto aqui. Mas, na verdade, isso que eu acabei de ver é qual é a classe dos elementos desse objeto, né? Quando a gente quer olhar num composto geral, de um objeto, a gente usa o comando str, que ele vai me dar a estrutura do objeto. Ctrl Enter, e aí ele me mostrou que o objeto é do tipo caractere, né? 1 a 5. Quando ele aparece dessa forma, ele caracteriza isso como um vetor, tá? Então, é um vetor composto de caracteres, que apresentam esses 5 elementos. Então, ele está mostrando aqui para mim de 1 a 5. Se tiver aqui 2.000 elementos, ele vai colocar 1, 2 pontos, 2.000, e vai colocar alguns exemplos, tá? Muito bem. Voltando aqui à nossa construção, matriz também, né? Depois vocês podem construir matriz. É bastante simples, né? Você define os elementos que vão aparecer. Então, aqui, 1 a 4 significa 1, 2, 3 e 4. Número de linhas e número de colunas. Então, você está criando uma matriz 2 por 2 e os elementos vão ser dados por esses valores, 1 a 4. Né? Você pode colocar isso de várias formas. Não precisa ser necessariamente ordenado. Você pode colocar um objeto, né, como aquele que eu coloquei. Vou até fazer isso para vocês verem, né? O objeto onde consta o nome de vocês. Opa! Ainda continuo aqui no nome da turma. Vou criar com o mesmo nome, tá? Igual matrix. E o que eu vou colocar aqui no matrix? Nome da turma. Que estranho, né? Você está criando um objeto chamado nome da turma e vai dar vai utilizar o nome da turma para construir ele? Bom, observem bem aqui a descrição do objeto no ambiente global para vocês verem o que acontece, tá? E aqui eu tenho quantos nomes? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu estou querendo criar apenas uma matriz com 4 elementos, tá? Muito bem. Ele deu um sinal de aviso. Olha, na matriz, você não colocou a quantidade de objetos necessária, né? Você colocou a mais. Então, pode ser que isso gere problemas. Então, vamos dar uma olhada em como é que ficou esse objeto. Então, veja o que aparece. Ana Paula, Valeriana, Daniel e Pablo, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai apresentar para mim um objeto errado. Vejam que aqui, agora deixou de ser um valor e virou um dado, né? Se converteu nesse tipo de informação. Vamos ver agora a estrutura do nome da turma, né? Estrutura ainda continuou caractere, mas vejam que a forma de expressão mudou. Agora ele põe 1, 2, 1, 2, ou seja, é uma matriz que se apresenta com 2 linhas e 2 colunas. Tá? Vamos mudar aqui o objeto, vou colocar 3 colunas. Né? Vejam que ele soltou o warning novamente, né?
que eu converti, na verdade, o nome da turma que era uma matriz anterior, né? Porque agora eu mudei o nome. Aliás, eu mantive o nome, mas o objeto não é mais esse que estava escrito inicialmente, porque eu mudei para o nome da turma para ser uma matriz antes 2 por 2 e agora é uma 2 por 3. E aí ele me informou, olha, o comprimento não está batendo, tá? Isso pode ser um problema de você estar visualizando coisa errada. Então eu vou rodar novamente esse com 5 objetos, tá? E vou rodar aqui o matriz 2 por 3. Vejam que ele falou, olha, o comprimento não bate. Não é múltiplo nem submúltiplo, né? E isso pode dar diferença. Então, vamos dar uma visualizada no nome da turma agora, como ficou. Vejam que ele faz o seguinte, ele repete, né? Ele começa a repetir à medida que não tem mais elementos, né? Ele não coloca NA, tá? Que mais? Bom, essa é uma estrutura simples, né? E vamos, por exemplo, fazer uma operação de soma de matrizes. Vamos ver o que dá, né? Ele vai tentar fazer a soma dessa matriz e está dizendo, olha, teve um erro, né? Você está utilizando operadores não numéricos. E aí ele não consegue fazer a soma, tá? Ou seja, a soma de matrizes, operações com matrizes, vai requerer que isso envolva elementos numéricos. Ah, mas eu quero que apareça aquela soma. Bom, aí a gente vai aprender mais para frente que isso tem que ser feito de outra forma, tá bom? Deixa eu ver se vai tratar... Opa, aqui vai tratar de uma coisa importante, que é... Ah, não, aqui está falando das operações. Deixa eu ver se tem algum outro objeto. Não, aqui ele vai se dedicar muito à matriz, né? Vocês podem tentar replicar, é bastante simples, né? E é interessante que ele solta os comandos e qual é o resultado que você vai visualizar se você repetir exatamente o que ele está fazendo, tá bom? Eu vou aqui para os data frames, né? Deixa eu só passar nos vetores aqui. Não, o vetor a gente já fez, né? O vetor a gente já construiu, ele é bastante simples, né? Esse vetor, o vetor sempre é marcado por esse símbolo C. Então, vou apagar tudo isso daqui que não vai servir mais para mim, né? E vou mostrar para vocês um vetor, por exemplo, ID, RG, dígitos, aliás, vamos colocar aqui, ó, CV do RG. Vou colocar em letra maiúscula justamente para colocar esse complicador. Então, vou colocar aqui um vetor com o final do RG desse pessoal. Então, 32, né? 27, 45, 88, 52 e 03. Tá? 06. Pronto. Então, criei um vetor numérico, né? Já apareceu lá em cima, do tipo numérico. E esse vetor, posso fazer diversas operações com ele. Tá bom? Então, o vetor atômico, a gente sempre vai identificar, né, ele com essa informação, um Czinho, e os elementos eu vou colocar dentro do parênteses, depois desse C, separado por vírgulas, tá bom? Dentro do R também, a gente coloca os números sempre, caso tiver números com casas decimais, né, números não inteiros, a gente coloca ponto, tá? Então, 27,87 e assim vai, né? Então, ele vai ler, continua sendo número, vocês podem observar aqui no ambiente global,
né? E a representação dele continua sendo válida, tá? Voltando aqui, nosso material, vamos então ao data frame, que é um ambiente que vai ser utilizado com certeza por vocês aqui no E, né? O mais desejado. Então vamos lá. Vou inclusive seguir aqui, né, a estrutura que ele sugere para vocês visualizarem tudo isso que está sendo feito, tá? Opa. Flávio, Oi. posso fazer uma pergunta? Claro. Tinha levantado minha mão aqui, mas acho que você não viu. Ah, eu não estou vendo. Não, eu acho mais fácil falar do que digitar, né? Porque às vezes o barulho Claro. é muito, mas vou tentar falar. Você consegue chamar. Vamos supor que eu tenho uma matriz bem maior que isso aí e digitei um elemento dela errado. Você Uhum. consegue chamar isso por um índice, igual a gente faz em programação, e mudar só aquele elemento da linha 20, coluna 30? Sim. Vamos pensar aqui que eu vou construir um vetor, tá? Eu vou facilitar para você. Deixa eu só te falar já uma outra dúvida, que aí você me responde as duas. No Uhum. vetor, eu posso misturar tipos diferentes de dados, né? Dentro do vetor, eu posso ter numérico com complexo, com inteiro ou não? O diabo. Posso, Pode né? fazer o que você quiser, Tá, né? beleza. Tá bom. Aqui eu vou colocar o elemento 3 até 99, tá? O elemento B igual ao 102 até o 198, né? E agora eu vou construir uma matriz com esses dois, né? Então, vou chamar de X. Posso chamar de C, tá? Não tem problema por causa desse C, não. Então, as matrix, vamos pegar A, vírgula B. Ctrl Enter. Então, ele leu aqui o C como matriz para mim. Eu posso visualizar ele no ambiente view, só para vocês observarem. Apresentou uma única variável aqui. Fica estranho, né? Porque ele está vendo como data frame. Mas vamos dar uma olhada aqui, que fica mais interessante, né? Ele simplesmente colocou nessa forma o objeto A, né? Não colocou o objeto B. Desculpa, Flávio, te interromper de novo. Você pode, não tem problema você chamar os dois de C, porque em programação, se você faz um C e depois nomeia de novo, ele vai considerar. Você pode ter vários Cs, você não precisa chamar de nomes distintos aí esse vetor, não tem problema. Então, é porque muita gente pensa o seguinte: como o C pode ser construído como C alguma coisa, né? 2, 5, por exemplo. Isso daqui pode dar um nó na cabeça da gente. Pô, que objeto é esse? C. E aí você chama isso de C? Então, C seguido de parênteses é vetor. Esse C é um nome. Eu poderia mudar isso daqui para Coast. Ah, entendi. Esse do lado esquerdo é que não pode se repetir, né? Porque o outro só Exato, está dizendo que é vetor. O exato. do lado esquerdo é o elemento, né? Tá. Isso, isso. Perceba o seguinte: se eu ler como matriz esse cara, ele modificou aqui para mim. Virou Sim. um objeto, né, diferente. Ah, E legal. já aqui, se eu digitar Ctrl Enter e executar esse comando no console, perceba que ele saiu daqui e Uhum. voltou para o valor. Tá, Então, legal. não pode se repetir. Tem que mudar Beleza. os nomes do lado esquerdo. Certo. É que aqui, na verdade, eu só estava fazendo como exemplo a substituição, né? Eu peguei esse nome da turma e tratei isso. A partir do momento que eu coloco um novo objeto com um nome da turma, ele vai substituir esse objeto antigo, tá?
Então tem que tomar esse cuidado. Tá. Pessoal, podem ir perguntando, é muito melhor que vocês abram um áudio, tá bom? Eu não consegui ler a matriz corretamente aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apelar para os universitários do Google, né? Como montar matriz com vetor no R. Então, criar matrizes. Vamos ver aqui se ele apresenta para mim nesse aulas da Juiz de Fora a partir de Não 2 teria que ter vetores. colocado lá, já na hora que você vai fazer a matriz, você não teria que ter definido o número de colunas e de linhas? Parece que antes você fez alguma coisa assim. Isso, exatamente. Está aqui, ó, por exemplo. É esse caso aqui, né? Que você vai e coloca número de linhas e colunas, bem lembrado. Então eu venho aqui, não é as matrix, mas matrix, e aí vou colocar duas não, 100 linhas e 2 colunas. Ctrl Enter. Ele deu aquele aviso, justamente porque o número de objetos está errado. O que eu queria te mostrar, Valeriano, é que, eu quero mudar o objeto. Vamos só visualizar aqui. Vejam que eu tenho todos os objetos sendo mostrados aqui. E aí eu digitei, sei lá, o objeto aqui, ó, 535, né? Linha 5, coluna 35. E não é 49, é 49,5. Então eu venho aqui, ó, 5, 35. Eu quero que seja 49,5. Aperto Ctrl Enter. Vamos visualizar o C aqui para ver se mudou, né? Então eu venho aqui na linha 5, coluna 35. Cadê? Lá. Tá vendo? Eu posso ajustar o objeto Excelente, para ótimo. ser modificado. Ótimo. E isso também pode ser feito via comando, por exemplo, verifica para mim todos os objetos que têm o valor tal e substitui por esse. Então, se o valor tiver dessa forma, como eu modifico, então modifica ele para fazer tal coisa. Tudo isso é manipulável plenamente aqui, com base de dados do tamanho que você quiser. Tá, bacana. Obrigada, Flávio. Aqui você pode vir, ó, colocar várias linhas, várias colunas, né? E ele constrói. Lá, ele falou que o objeto é grande demais. Tá. Então eu nem vou mostrar ele aqui porque vai ficar um negócio gigantesco, né? Beleza, bacana, valeu. Muito bem. Continuando aqui. Acho que ele deu um erro, né? Mas é um erro. A gente ia fazer justamente esse ajuste da construção do data frame, né? Então vamos lá. Ana Paula, isso daqui é tudo rascunho, tá? Não se preocupe que isso daqui não muda nada o que a gente está fazendo, tá? É só um breve exemplo. Então a gente ia trabalhar com esses daqui, são só esses 4. 1, 2, 3, 4. Por que esse não precisa entrar? Esse que tem o símbolo de sustenido, ele é comentário, né? Você também pode colocar comentário aonde quiser. Pode ser no começo da linha, pode ser após um determinado comando, né? Comando para criar vetor com strings. Aqui também, ó, comando para criar vetor com 3 números. Isso daqui não vai ser lido pelo R, não se preocupe. Então, vou dar Ctrl Enter aqui. Vocês podem ver que ele criou esse objeto e tudo isso que está lido aqui, ele não, para ele, tanto faz. Está aqui, ó, int_vec, né, 1, 2, 3, tá bom? Então, pode ver aqui, ó, vou dar Ctrl Enter na seleção. Lá, um objeto só apenas com os números 1, 2, 3. Vamos criar um com caractere, um booleano, que seria a mesma coisa que o lógico, né? E vamos criar um data frame que eu vou chamar de dados, não vou chamar de data frame, né? Que ele vai construir um data frame que contempla esses 3 objetos.
No caso, nós temos 3 vetores, então isso vão virar 3 colunas no meu data frame. Ctrl Enter, criou o meu data frame. E é interessante que o data frame aparece essa setinha aqui, né? E ele informa para a gente o que tem lá dentro. Se eu quiser visualizar, eu tenho várias formas. A mais prática que eu entendo é a gente abrir, clicando no nome dele aqui, como ele vai aparecer. O data frame tem essa organização muito bonita, né? Coloca aqui o número da linha automaticamente. E no caso, eu pedi para ele inserir 3 vetores, e ele colocou aqui os 3 vetores organizados conforme eles eram apresentados, tá? E para isso, percebam que apareceu o comando view dados aqui. Você também pode escrever dados aqui no console, né? E ele vai mostrar o que tem nesse data frame. Ou seja, dentro do console, essa informação é a mesma coisa que essa que vocês estão vendo aqui na visualização do RStudio. Que mais? Lembrando, né? O nome desse data frame é dados. E esse nome você pode dar da maneira que quiser, né? Novamente, eu sempre gosto de reforçar. Vou colocar a setinha aqui para dados, né? Ele vai formar o mesmo objeto, então eu vou chamar de dados1 só para vocês visualizarem. Então, esse comando aqui, né, pegou esses 3 objetos e armazenou em dados1. Vai ser um objeto idêntico, né? Então, não muda nada, tá bom? Que mais? Então, isso são diferentes formas de criar um data frame, tá? A gente pode ler uma matriz, que nem essa matriz C aqui, ela ainda permanece, né? Aqui está com 100 colunas, né? 100 colunas e 102 linhas. Então, eu posso converter também uma matriz em data frame. Vamos colocar aqui C só para vocês visualizarem. Ó, ela está na forma de matriz. Como é que eu sei que está na forma de matriz? Quando ela apresenta essa informação para mim, em cima dos valores. Eu estou aqui visualizando, deixa eu aumentar aqui a visualização, essa parte aqui, né, desde dessa linha 92, aliás, aqui não tem o número de linha, né, mas essa parte selecionada é uma pequena parte da matriz. Então aqui eu estou vendo o objeto da coluna 92 até a coluna 100, os objetos da linha 1 até a linha 10. Então, é uma pequena parcela. Vamos converter tudo isso num data frame. Então, C, para mim agora, eu vou ler como um data frame. C. Então, o C vai se tornar um data frame agora. Ctrl Enter, né? Então, aqui ele se converteu em data frame. Se eu visualizar, ele vai ter aquela mesma estrutura. Vejam que o nome agora ele põe em V, isso é automático, né? Para ele identificar, porque o data frame, a maioria deles identificam as colunas como variáveis. Então, por isso ele associa o nome V aqui em cima. Não estou visualizando todos, mas percebam aqui em cima que ele está mostrando, né, linha 1 a 5 de 102 entradas de 100 colunas no total. Se eu quiser visualizar mais colunas, é só clicar aqui, ele vai mostrar para mim todas as outras colunas, tá? Muito bem. Vamos visualizar o C aqui pelo console? Vejam que o nome aqui em cima tem o V em cima, né? E aqui na frente ele tem uma numeração, não é mais aquele colchete. Então isso daqui é outro sinal de que eu estou trabalhando com data frame. Quando as coisas estão com aqueles colchetes, é matriz, tá? Então, se for apenas uma única linha, você vai ver que é um vetor. Mas se for uma única coluna, também ele vai entender como um vetor, tá bom? Muito bem, então isso é um data frame. Vamos aprender a manipular esse data frame, né? Vamos pegar aqui
A gente acabou de criar, né? Aqui ele está mostrando um data frame com informações de um empregado. Eu vou observar uma informação que eu quero. Ah, estrutura. O comando estrutura, str, né? Comando str, eu vou colocar aqui embaixo na linha 17 do script para ver o dados como ele está. Olha que interessante. O str, ele define para mim que a estrutura geral do objeto, no caso o objeto a gente diz dados. O objeto dados, ele é um tipo data frame, né, que inclui 3 observações e 3 variáveis. Né? Cada um dos objetos estão aqui, né? Então, a primeira variável, entvec, é do tipo numérica, né? A segunda, que chama charvec, é do tipo caractere, e a terceira, boolvec, é do tipo lógica. Tá? É essa estrutura que ele sempre vai mostrar para a gente. Tá bom? Muito bem. Então, esse é um comando que a gente usa bastante para identificar o que a gente está trabalhando. E muitos erros aparecem porque justamente você precisa trabalhar com um tipo de estrutura e você, na verdade, utiliza outra. Né? O table, eu já tinha comentado com vocês sobre um dado, né? Vamos ver se ele consegue converter ou você tem que utilizar algum tipo de... Não, ele não tem essa possibilidade de converter o data frame em table. Mas o table é um tipo específico de data frame. E alguns pacotes do R costumam utilizá-lo. Tá? Muito bem, vamos agora, né, manipular, aliás, fazer alguns ajustes de seleção dos dados. Eu vou colocar aqui, deixa eu só confirmar o C, nós temos 100 variáveis, é um data frame com 100 linhas, né? Deixa eu ver aqui. Tem um comando que chama anyRow, que ele vai me informar quantas linhas tem o C. Ele tem 102 linhas, né? Se eu também rodar o str... Flávio, Oi? só uma dúvida, por favor. Sim? Qual seria a diferença entre o Tibble e o DataFrame tradicional? Tem alguma vantagem em usar o Tibble, que você falou agora? Então, o Tibble, na verdade, ele é um tipo específico, né? E ele na forma natural, ou seja, se você não lê um pacote que trate Tibble, ele é bastante limitado. Muitos bancos de dados são fornecidos nesse tipo específico. E se eu não me engano, né, se salvo o meu engano, ele tem uma memória, ele ocupa uma memória bem menor. Então, muitas vezes o pessoal prefere utilizar o salvamento no formato Tibble e tem um pacote clássico que chama dplyr. Eu vou escrever o nome dele aqui, ó, dplyr. Esse pacote utiliza basicamente o tipo Tibble. Certo. Mas é simplesmente falar das mesmas pessoas as mesmas coisas, só que de maneira diferente, tá? Então, é uma questão de você utilizar a maneira que melhor lhe convém, tá? Certo. O que eu posso Obrigado. dizer é o seguinte, eu com dados financeiros sempre trabalho com data frame. Tá? Independente se vai fazer dados em painel, se vai fazer otimização, inteligência artificial, eu sempre trabalho com data frame. Tá? Certo. Tá bom. Obrigado. Nada. Muito bem. O que a gente ia fazer aqui? Que agora eu não lembrei. Ah, vamos... Ah lá, Valeriana, vamos brincar um pouquinho com esse data frame, o dados, tá bom? Eu vou aumentar aqui, né? Para a gente visualizar mais linhas, dá um pouquinho de diferença. Por exemplo, eu quero ver as linhas 5, 7 e 18 e também
as colunas V12 e V54. Pronto. Então, como que eu faço para ver, tá? Deixa eu deixar claro que a gente só vai ver. Então, nisso daqui, você faz o seguinte, ó, dados. E o dados, a gente coloca um vetor justamente para identificar as linhas 5, 7,18, vírgula, outro vetor para me identificar quais são as colunas. Agora eu tenho dúvida se isso vai dar certo, mas deixa eu tentar aqui, porque a definição é V12 e V54. Vamos ver se dá certo. Ah lá, ele deu problema justamente por causa dessa definição aqui de V12 54. Eu acho que colocando o número da coluna, ele vai ler, mas ele não. Eu preciso confirmar na visualização se é realmente a coluna V12 e a V54. Ué, é dados que a gente está. Ah, tá, é o C, né, pessoal? Tá, ele está dando erro que o data frame não existe. O data frame é o data frame C. Então, só para fazer a nossa continuidade, eu vou chamar de dados do dados X, só para facilitar. Não, só dados mesmo, tá? Vou pegar esse C aí. Então, agora o dados é um data frame 102%. Então, vamos visualizar. Muito bem, olha lá, ele abriu o V12 e V54 e me deu as informações da linha 5, 7 e 18. Tá? Deixa eu só confirmar se daria certo aquele formato de string, que me forneceria o nome da coluna. Ah, também funcionou, ótimo, melhor assim. Que aí você já identifica o nome da variável perfeitamente, tá? Bom, nisso a gente pode não só visualizar, como pode também armazenar, né? Então vamos guardar as linhas 5, 7, 18 e também das colunas V12, 54 no data frame XYZ. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor e vou enviá-lo, por isso a setinha indicando, para XYZ. Tá? Então, Ctrl Enter, foi armazenado aqui no XYZ. Percebam que ele está dentro do grupo de data frames. Tá? Está dentro do grupo de data frames. Então, se você digitar aqui no console XYZ, vamos colocar aqui tudo minúsculo para vocês verem, ó. XYZ, tudo minúsculo. Ele vai falar, ó, objeto não encontrado. Então, esse é um defeito, que eu não diria um defeito, mas é um atributo que a gente tem que prestar muita atenção no R, que é, você tem que digitar exatamente o que você colocou. E o R separa, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, se você quer o objeto XYZ tudo maiúsculo, aí ele vai te fornecer essa informação. Se você, por exemplo, XY e o Z minúsculo, né? Vejam que ele vai dizer objeto não encontrado. Tá? Ele é chato. Nesse ponto ele é muito chato, sistemático até o último ponto, tá bom? Muito bem. O que mais nós temos aqui? Aqui esse comando está justamente mostrando uma seleção de informações, né? Adicionando novas colunas. Como é possível a gente adicionar novas colunas? Tem várias formas, tá?
olhando para esse data frame XYZ, né, eu posso fazer o seguinte, põe o cifrão e coloco aqui, ó, nova variável, V59. Ou V1, né? Não tem V1 aqui. Então, eu vou colocar no V1 algumas informações, né, que eu vou dar isso na forma de vetor. Isso eu posso puxar de dentro de dados, né? Posso puxar de outros lugares. Vamos tentar puxar de dados, né? Vou pegar em dados a linha 1. Vamos ver o que vai dar. Ah, desculpa, a coluna 1, né? Que eu estou criando uma variável. Vamos puxar a coluna 1. Opa, Ctrl Enter. Muito bem, ele apresentou um erro. Ele está falando, olha, você está querendo colocar 102 colunas, mas o seu banco de dados só tem 3. Então, não vou aceitar. Então, o que você faz? Seleciona quais são as 3 linhas que você quer colocar. Se você quer manter o 5, 7, 18, você pode. Se você quiser colocar outros dados, você pode. Eu vou colocar outros. Vou pegar os dados da linha 9, 19 e 29. Então, criei aqui uma coluna chamada V1 dentro de XYZ. Tá? Então, vamos visualizar XYZ para ver como ele está. Vejam aqui, ó, a V12 e a V54 que eu já havia selecionado, as 3 linhas que foram colocadas. Ele manteve a numeração das linhas do data frame original, né? E o V1 apareceu aqui com as informações advindas das linhas 9, 19 e 29. Coincidentemente, tudo com final 7, né? Enfim. Que mais? Então, criar nova coluna a gente faz dessa forma, tá? Eu posso excluir uma coluna, né? Vamos pensar aqui que eu não quero mais a coluna V54, né? Então, excluir coluna. Então, V54, para facilitar. Eu vou fazer o seguinte, dados, aliás, é XYZ, né? XYZ, cifrão. Cifrão sempre identifica a variável, tá? Então, aqui ele já me ofereceu as que tem disponível. Eu quero a V54. E aí eu coloco null, de anular. Ctrl Enter. V54, vocês podem observar. Vamos aqui diminuir essa visualização. XYZ, você pode ver que foi para 2 variáveis. Vou repetir esse processo, tá? Então, XYZ, 2 colunas. Depois eu acrescentei a coluna V1. Vejam que o objeto aqui agora tem 3 observações, 3 variáveis, né? E esse comando na linha 30 aqui do meu script, eu vou anular a linha 54, a coluna 54. Vejam que o número de variáveis caiu para 2 novamente. Tá? Então você pode ir, essa é uma vantagem do RStudio, que é você acompanhar o que está acontecendo com os seus objetos em análise. Né? Que mais? Bind. Bind é quando a gente quer combinar mais de um objeto, né? Então, eu quero, por exemplo, juntar 2 data frames. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho o XV1 com esses dados, né? Aliás, vamos lá. Eu tenho aqui o que nós temos com 3 variáveis? Nós temos o dados 1, tem 3 observações, e o XYZ com 3 observações e 2 variáveis. Vamos combinar dados 1 e dados XYZ. Então, combinar 2
DFs num mesmo data frame. No caso, dados 1 e XYZ. Primeiro, vamos combinar por colunas. 1 por colunas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou armazenar no combo, vou chamar por coluna, então a gente chama de cbind. Então, quero fazer um bind de colunas entre dados 1 e XYZ. Ctrl Enter, ele fez aqui o combo para mim. Vamos dar uma olhadinha nesse combo, como é que ele ficou? Então vejam o seguinte, ele pegou e juntou, né, as colunas, né, e as 3 observações mencionadas nesses objetos. Tá? A numeração ainda permanece original. Né? Agora vamos combinar linhas. Né? Vamos pegar as linhas dos objetos. Vamos ver se dá para combinar o combo 2, eu vou chamar, que eu vou combinar as linhas, né, de combo e XYZ, por exemplo. E vou colocar dados 1 também. Pronto. Vamos juntar todas as linhas disso, vamos ver o que dá. Muito bem. Olha lá. Erro. Erro. Número de colunas dos argumentos não batem. Ou seja, eu preciso ter o mesmo número de colunas. Então, os objetos que têm mesmo número de colunas não vão poder trabalhar juntos. Né? Então, vamos pegar o combo e vamos selecionar aqui apenas as 3 primeiras colunas. XYZ tem 3 colunas? Tem 2. Então, eu vou pegar aqui apenas as 2 primeiras para dar certo. E o dados 1 também eu vou pegar a 1. Ops. Eu vou pegar as colunas 1 e 3. Tá? Ctrl Enter. Erro novamente. Olha, os nomes das colunas não batem. Ou seja, tudo tem limite, né? Então eu não posso combinar as coisas que não fazem sentido. Vamos dar uma olhadinha para ver se dá para a gente combinar as linhas. No caso XYZ, ele tem V12 e V1. Dados 1 não tem essas informações. Dados tem V1 e V2. Então dá para a gente combinar. Que mais? E combo? Combo tem V1 e V12. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e pedir para chamar a informação V1, V12 e V1. Não, acho que pode ser na ordem que eu quiser. V12. Eu vou até copiar esse comando, essa parte aqui, porque eu tenho que repetir para todo mundo, exceto para o XYZ, que já vai ser o mesmo. Né? E o dados com V1 e V2. Então, vamos combinar as linhas desse pessoal. Pronto, combo 2 funcionou. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o combo 2? Vejam aqui que o combo 2 tem linhas V1 e V12, e aqui tem os valores armazenados, né, que ele combinou as linhas desse pessoal. Tá? Então aqui, 108 entradas, porque inclui os dados dos três data frames. O combo tem 3 observações. XYZ, vamos ver quantas linhas tem o XYZ. XYZ tem 3, então 3 com 3, 6. E o dados? Dados tem 102, então 102 mais 6
108 linhas, né? Então, vejam aqui, o combo 2 tem 108 linhas. Tá bom? Legal. Então, aprendemos um pouquinho sobre o comando de combinar linhas e variáveis, né? E é isso. Um comando que eu queria tratar com vocês é o seguinte: a gente muitas vezes pega umas bases de dados que vêm com uns nomes absurdos, né? Deixa eu ver o caso de quem, hein? Quem que está trabalhando com dados de prefeitura aí? Eu vi um nome gigantesco. Aqui. Sou eu, Sávio. Ô, Sávio, então, você pegou um dado aqui, ó, número de matrículas 2020 até não sei quando, talalá, né? Pô, será que não dá para deixar um nome mais bonitinho, né? Uma coisa mais simples? Então, eu nunca guardo os comandos que eu faço modificação, né, simples assim no R. Eu sempre vou procurar. Então, eu digito no Google como mudar nome de variáveis no R. O segredo é sempre colocar essa informação. Se você não achar em português, how to change call name in R. Pronto. Ou column name in R, né? Sempre vai ter alguém que vai responder essa pergunta, tá? Então, eu cliquei nesse link e ele abriu para mim, acho que foi esse aqui, deixa eu ver. Não, eu deixei aqui para a gente visualizar. Então, entrei aqui, a pessoa colocou a pergunta, né? E aqui vem as respostas. Então, olha lá, usando o grep, que é um comando, você pode usar o pacote dplyr, pode usar também o tipo names dataset, mas o que eu mais gostei foi esse daqui, ó, que é o mais simples possível. Então, eu pego o call names de dados e modifico para o nome que eu quiser. Deixa eu ver lá. Posso mexer aqui, sabe? É que você não pode entrar Claro, agora pode. que eu estou entrando. Então, que nome você quer dar? Que nome você quer dar aqui para esse banco para essa coluna? Coloca assim. Pode ser só número de matrículas. Será que não seria uma boa? Então, matrículas. Num de. Eu vou colocar ponto. Num de matric. Né? Matric. Pronto. Vejam que eu preciso confirmar qual é o número da coluna, tá? Existem algumas formas de saber isso. A maneira que eu acho mais fácil para quem não é habituado ao R é posicionar o mouse aqui sobre o nome da coluna, né, na visualização pelo painel do script. Então vejam que aparece aqui escrito column 1. Então isso significa que eu vou pegar então a coluna 1, né, e vou dar esse nome. Só que eu preciso colocar o nome correto do banco de dados. Você colocou R underline banco underline de dados aí. Então tem R underline banco. Tem que escrever exatamente como você escreveu. Então, Ctrl Enter. Pronto. Então agora vamos visualizar aqui. Vejam que o nome mudou para num de matric. Né? Esse nome aqui ele nem consegue ler. Tão grande que era, ele só deixou o finalzinho. Né? Então, talvez tenha que identificar aqui o nome, e talvez esteja errado, né? Que o número de matrícula que é a coluna 2, e aqui seria o local, né? Então, a gente pega aqui, eu vou copiar esse comando, Ctrl V, então aqui eu coloco localidade, e o objeto 2, né, a segunda coluna, eu vou colocar esse nome. Então, vamos Ctrl Enter,
Vou visualizar o objeto, olha lá, ó, localidade, número de matrícula, né? Devo ressaltar também, para fins de facilidade, que esses dois comandos podem ser rodados de outra forma, tá? Eu vou colocar aqui, ó, V1 V2. A aspas pode ser simples ou dupla. Esse é um elemento, né, um string que o R lê igual, tá? Aqui, vamos ver se funciona com 2 pontos. Funcionou, né? Então aqui mudou para V1 e V2. Ah, não, mas o nome era aquele antigo. Não tem problema. Volta aqui e executa o comando que vai ler o nome, localidade e número de matrícula. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você fazer essas duas linhas de comando e fazer aqui no lugar de V1 localidade e aqui na segunda número de matrícula é a mesma coisa, tá bom? Se forem linhas separadas, é interessante que você coloque o vetor, por exemplo, linha 1, A7 e A9, que eu preciso mudar apenas, né? Então você coloca os 3 nomes de cada uma das colunas e manda ver, né? Tudo bem? Então, aqui são maneiras diferentes de preparar o mesmo Neston. Vou deixar aqui poluído. O que mais? Bom, a parte de manipulação de dados é basicamente isso. É uma outra coisa interessante quando a gente também utiliza a variável do tipo fator. Então, vou voltar aqui para os dados do combo. Acho que é o combo que tem fator, né? O combo tem true e false. E tem aqui, ó, o char ABC, tá? Então, eu vou colocar aqui o combo X como sendo bind de vários combo. Combo, só incluindo 1 e 2, para facilitar. Combo 2. E aí ele vai construir o combo X para mim. Vou só visualizar aqui com um exemplo, tá? Então pensa nisso daqui e eu vou pegar essa coluna char_vec e vou transformar ela numa variável fator. Tá? Então eu pego combo X, cifrão char_vec, e eu quero que leia como fator. Então eu tenho que digitar lá combo X char_vec. Pronto. Agora, o que acontece? Hora que eu olhar a estrutura desse combo X, vocês vão ver que a variável char_vec agora ela é lida como um fator, né? É uma variável do tipo categórica. Não é pura e simplesmente um monte de letrinha que está escrito, um monte de caractere que está expresso. Mas agora ele definiu o seguinte: eu tenho várias classes ou vários níveis de informação dentro dessa variável. No caso, eu tenho apenas 3, que seriam A, B e C. Tá? E aqui tem alguns exemplos que ele mostra. Para que é interessante isso, pessoal? Eu vou, antes de tudo, repetir o combo X do zero, né? E vou mostrar para vocês a estrutura inicial dele. Então, inicialmente, aqui, ó, ele estava caracterizado como caractere. Então, ele não consegue, né, tirar qualquer informação sobre isso. Por que ele não consegue? Vejam que o comando summary, que é uma forma de trazer a estatística descritiva básica,
ele pega as variáveis numéricas, inteiras e outras mais, né, desse tipo, e faz os cálculos de mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo. O Charvec, que está ainda como caractere, ele não consegue fazer nenhum tipo de operação, né? E aí ele determina que a única coisa é quantos objetos tem, né? Então ali tem um comprimento de 9, ou seja, eu tenho 9 linhas com essa variável. O lógico, né, ele já consegue fazer a continha quantos false, quantos true aparece. E as variáveis numéricas ele apresenta as contas. Agora eu vou converter em fatorial, Charvec, e vou rodar essa estrutura novamente, para vocês verem que mudou aqui a categoria. Agora ele é um fator e não mais um caractere. E vou rodar esse summary novamente. Vejam que agora ele pega a variável e conta para mim quantos elementos tem em cada categoria, em cada classe, em cada nível, depende como você entende isso, né? Essa manipulação ela é muito importante quando a gente trabalha, por exemplo, com variáveis gênero, se a pessoa é adimplente, inadimplente, se eu preciso categorizar isso como grau de instrução, sei lá, cor, né? Variáveis do tipo categóricas, que a gente diz, né? Então, isso vai ajudar a fazer essa separação para você, tá? Isso é útil em muitos tipos de modelos que você vai, né, muitos tipos de estatísticas que você vai trabalhar, porque isso vai facilitar o funcionamento do seu modelo para identificar aquela variável de maneira correta, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista de modelagem, tá? Então, aqui dentro desse tutorial, o R-Factor vai mostrar um pouquinho esse ajuste de fatores, tá bom? Bom, pessoal, essa parte do curso, acho que a gente para por aqui, né? Passamos um pouquinho do tempo, espero que vocês tenham aproveitado. Vocês têm dúvidas? Queriam saber um pouco mais? Eu tenho uma, Flávio. Diga. Não, é uma do começo lá, inclusive, eu nem sei se você falou, eu entrei um pouquinho atrasada. Quando você estava definindo variável mesmo, e aí você colocou lá, não lembro, acho que era A menor ou igual a 16, uma coisa assim. Aquele menor ou igual não era o de atribuição, não. Aquele menor ou igual significaria que a variável seria menor ou igual a 16, porque depois lá no lado global apareceu um Lzinho do lado dela. Situou o que eu estou falando? Eu situei, mas assim, eu não lembro de ter digitado igual. Não, tá? menor ou igual? Não, então, não Não? foi. Era menor e o traço de menos. Eu não Então era digitei em nenhum atribuição momento final de. mesmo. Isso, era atribuição. Quando é O um único que número, ele aparece aquele designa. L? É Desculpa. a forma como ele descreve o elemento, né? O objeto de valor. Ele Eu põe fiquei aquele pensando L. que era less or equal, alguma coisa assim, mas então Não, não. você Você estava pode ver que todo atribuindo. objeto com um único elemento, ele vai colocar aquele Lzinho lá. Mas Não. eu não sei, nunca procurei saber o que significa aquele L. Não, beleza. É que eu entrei, já estava escrito, aí como coincidiu, eu falei, será que isso aqui é menor ou igual? Mas é atribuição mesmo, é o É tracinho atribuição. do menos, tá? E outra coisa, todo esse material aí que você foi seguindo com a gente, está dentro do... A gente acessa ele lá no R-Cloud mesmo? Eu Onde tá acredito que esse eu dei tutorial? o link no material para vocês. Tem Deixa o eu. link por aqui, né? Porque esse material está disponível online, gratuitamente. Tá, Tá? joia. Eu vou procurar então, Flávio, para ver É, se faz pelo menos alguma coisa assim, mas que agora já deu uma clareada, acho que dá para começar a montar alguma coisinha para ter mais dúvida, é mais bacana. isso. Deixa eu só ver aqui, no geral, se eu coloquei essa informação, arquivos, eu acho que eu coloquei
Ah, não coloquei aqui, não. Ah, eu tô no E. Isso. No geral. Foi, acho que, primeira linha que você escreveu lá. Não sei se você Isso, exatamente. Tá lá, ó. Primeira informação. Primeira informação. Tá disponível lá. foi atribuição mesmo, né? Isso. Ah, não, você está falando do tutorial. Isso. Tá. O material é o tutorial. Ah, não, beleza. Tá, joia, Flávio. Muito obrigada, viu? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Ninguém perguntou, mas eu devo destacar, né? Muita gente não consegue realizar as tarefas lá no Teams e eu também, como sou um usuário recente dele, também não tenho me interagido muito bem com ele. O Daniel tem tentado me ajudar, mas não tenho conseguido resolver esse problema de conseguir que a tarefa fique disponível. A última informação que eu tive, Daniel, é que depois que você envia o formulário e clica em fechar, ele deveria aparecer para você uma animação na tela de um foguetinho sendo subindo, né? Que significa que você submeteu aquela tarefa. Então não precisaria clicar em entregar. Mas sumiu o formulário, não sei porquê, já procurei aqui, já dei a volta nesse Teams inteirinho em busca disso. E, em termos de informação, ele tem pouca, então não tem muito o que procurar. Já vasculhei e não encontrei essa informação. Porém, não se preocupem que aqui vocês não vão ser avaliados. O que eu queria mesmo era que vocês praticassem e tentassem realizar essas atividades repetindo, manipulando, né? Pega a base de dados de vocês, tenta colocar lá e vamos fazer esse tipo de tratamento, né? Se não tem base de dados, vai lá no site da UCI, pega uma base qualquer e faz esse treinamento. Você precisa, basicamente, no R, é de prática, né? O que eu tenho muito com o R, pessoal, não é um conhecimento técnico e fundamentado. Ele é baseado na prática. Eu sempre trabalhei com R tentando, né, ajustando os erros. Às vezes demorava, às vezes era muito rápido corrigir, né? E a gente, com a experiência, que vai conseguindo resolver isso, tá bom? Bom, do mais, espero que vocês tenham aprendido bastante com o nosso encontro de hoje. E quem conseguir realizar as tarefas, por favor, né, tentem fazer. E caso encontrem problemas, me avisem também. Isso é bom para eu poder ajustar o curso para futuras edições. Tá bom? Do mais, uma boa semana para todos e até a próxima. Até, Flávio. Até. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Flávio. Tchau.